De facto, esta semana celebramos e estamos hoje, efetivamente, a encerrar este período do que se convencionou chamar a Semana Universal de Oração. A oração é uma disciplina, é um movimento que está no âmago e que está na história da fundação das alianças evangélicas, por isso está desde o seu início. Até porque uma das mais importantes deliberações que foi tomada na conferência que fundou a primeira aliança evangélica em Londres, em agosto de 1846, foi precisamente no sentido de se estabelecer uma semana de oração que congregasse todos os crentes, claro, numa primeira fase na Inglaterra e no Reino Unido, mas que se começou a espalhar por todos os países assim que também este movimento se começou a internacionalizar. E por isso, logo no ano seguinte, logo em 1847, se realizou na Inglaterra a primeira semana de oração. Mas não só a nível da Aliança Evangélica fundada em Londres, como também da Aliança Evangélica que viria a surgir em Portugal, a realização da Semana Universal de Oração sempre foi uma iniciativa muito importante. E posso mesmo dizer, em abono da verdade histórica, que precedeu a própria constituição formal da Aliança Evangélica no nosso país. Essa só viria a acontecer em novembro de 1921, mas a Semana Universal de Oração celebra-se em Portugal desde 1879. Pelo que estou em crer que, de facto, é a mais consistente e a mais duradoura iniciativa que é levada a cabo pelos evangélicos em Portugal. Portanto, há 145 anos que juntos, claro, na altura com muito menos comunidades, como é evidente, apenas algumas dezenas de comunidades, talvez nem dezenas, talvez cerca de uma dezena de comunidades em 1979, mas desde então a comunidade evangélica no nosso país tem realizado esta iniciativa. Como dizia, a oração é uma disciplina espiritual da maior importância e os irmãos vão ter a oportunidade também, já vi, fico muito alegre porque vão ter a oportunidade também de ter uma ação de formação específica sobre este tema tão importante. É verdade que a oração nos deve acompanhar todos os dias do ano e ao longo de toda a nossa vida cristã. Não obstante, é sempre um exercício muito saudável nós dedicarmos este período do ano em que ainda estamos a iniciar o ano. Geralmente, a Semana Universal de Oração decorre na primeira semana completa do ano. Este ano, por razões do calendário, foi um pouco mais tarde, porque de facto o primeiro dia do ano foi uma segunda-feira, portanto acabou por empurrar para um pouco mais tarde esta celebração, mas ainda estamos no princípio do ano, ainda estamos no mês de janeiro, e por isso é muito importante que nós separemos períodos intencionais de oração, como crentes individualmente, como famílias, como comunidades cristãs. Olhando também, de certa forma, para o ano que passou, com os seus sucessos, com as suas vitórias, mas também com as provações, talvez algumas vicissitudes que assolaram as nossas vidas. É sempre importante fazer esta avaliação do que se passou e também perspectivarmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Como o apóstolo Paulo nos recordou, e lemos em Romanos capítulo 8, versículos 27 e 28, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Nós sabemos que muitas vezes são propagandeados e são proclamados diferentes intercessores, mas nós sabemos que é realmente Jesus o intercessor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Por isso, dedicar algum tempo para, em oração, reconhecermos a existência do nosso Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Nunca é demais lembrarmos que esta é a base de tudo, porque foi Ele que criou e é Ele que nos sustenta em cada dia. E por isso é Ele que nos dá e renova a vida em cada dia e por isso lhe damos glória. Para agradecer a salvação em Cristo. Muitas vezes parece que há alguma coisa que já ficou arrumado das nossas vidas, mas todos os dias nós devemos agradecer e renovar em Cristo o nosso compromisso. Também para caminharmos segundo a orientação do Espírito Santo. Também para agradecer a palavra escrita que Ele inspirou e que nos mostra com tanta clareza a palavra viva que é Jesus,
o verbo de que João, o evangelista João, nos fala. Todos os anos a Semana Universal de Oração, naturalmente, procura recordar estes aspectos centrais da nossa fé, da nossa existência, mas todos os anos há um tema específico. O ano passado, em janeiro de 2023, recordámos durante a Semana Universal de Oração que, como crentes em Cristo, fomos libertos para a alegria. O ano passado estávamos ainda com aquele tormento que nós passamos com a Covid, com a pandemia, muito presente. Tinha começado uns meses antes a guerra na Ucrânia e por isso muita gente colocou esta pergunta, mas falarmos de alegria nesta altura? Mas de facto nós em todos os momentos devemos recordar que essa alegria vem do Senhor, não vem das circunstâncias. E por isso nós o ano passado recordámos que o Senhor a alegria do Senhor está em toda a sua criação, de uma forma muito particular em nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança. Está também em Jesus Cristo. Essa alegria é também o fruto do Espírito Santo que habita em nós. A verdadeira alegria é também a marca da nossa unidade enquanto crentes, enquanto corpo de Cristo. E permanece para sempre, embora, como dizia, e importa sempre recordar, que nós por vezes passemos por sofrimentos e privações. Há em particular, claro que a Bíblia fala muito sobre a alegria, mas todos nós identificamos um livro, uma epístola do apóstolo Paulo em particular, que trata abundantemente deste tema, que é a epístola de Paulo aos Filipenses. E que é, podemos dizer, um verdadeiro hino à alegria. Pensarmos que Paulo escreveu esta carta quando estava preso é de facto ainda algo de mais relevante. No capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, nós temos esta explosão no meio de todo aquele livro tão carregado com esta marca da alegria, quando Paulo diz: regozijai-vos ou alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Há, pois, muitos motivos pelos quais nos devemos e podemos alegrar, mas o maior deles é que o Evangelho está a ser proclamado e aplicado em muitas partes do mundo, praticamente em todo o mundo. E por isso este ano a nossa ênfase, não deixando de estar ligada, claro, à alegria, porque essa é a maior alegria que nós podemos ter, mas este ano queremos lembrar a importância da evangelização. Claro que isto não quer dizer que mesmo nos lugares onde o Evangelho está a ser proclamado e aplicado não haja problemas. Já falámos aqui de alguns, as guerras, os conflitos, não só entre as nações, mas muitas vezes também entre as pessoas, entre até mesmo as famílias. Também não podemos ignorar que o cristianismo neste nosso continente, na Europa, está em declínio, sendo sucessivamente e progressivamente substituído por forças secularizantes, muitas vezes contra os filhos de Deus. Obviamente que isto nos preocupa e deve preocupar. Porém, isto não pode ser impedimento ao mandato que o Senhor Jesus nos deixou de uma forma muito clara, tal como nos é lembrado em todos os Evangelhos, mas cito aqui Marcos 16:15, com as palavras de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E também como o evangelista Mateus registou, naturalmente reproduzindo palavras de Jesus: e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. O Senhor está sempre connosco, compete-nos a nós realizar esta grande comissão. E sabemos que não estamos sós porque temos naturalmente a Igreja do Senhor connosco, e não estamos sós porque, acima de tudo, temos o Senhor da Igreja connosco. É por isso que Paulo também nos exorta, no mesmo trecho que eu já referi em Filipenses, também no capítulo 4, desta vez nos versículos 6 e 7, quando ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Temos por isso perante nós a tarefa da evangelização. É uma tarefa diária,
Mas este ano, a Aliança Evangélica Europeia, que geralmente organiza esta semana especial e que a propõe, enfim, a todas as alianças evangélicas espalhadas pelo mundo, decidiu focar o tema na evangelização por uma razão particular, também porque este ano celebramos uma efeméride. Claro, em Portugal nós pensamos no ano de 1974 como o ano da Revolução, do 25 de Abril, mas em 1974 aconteceu alguma coisa muito importante também para a comunidade evangélica em todo o mundo. Foi aquilo que ficou conhecido como o Congresso Internacional para a Evangelização Mundial, e que decorreu na cidade de Lausanne e que por isso deu origem àquilo que, e penso que de uma forma geral, os evangélicos conhecem muito bem, o que é chamado o Movimento de Lausanne. Decorreu naquela cidade em julho de 1974, portanto na Suíça, e por isso este ano a Aliança Evangélica Europeia propõe-nos que relembremos este acontecimento, e não só o acontecimento em si, não é apenas uma evocação histórica, mas o tema que esteve por trás deste acontecimento. Por isso, a nível local, a nível nacional, a nível continental e a nível mundial, estamos a relembrar e estamos a orar para que o Senhor mantenha esta alegria pela evangelização, recordando-nos e regozijando-nos sobre o que Deus está a fazer em nós e através de nós, e para que, de facto, através de nós, mas pelo seu poder, possa haver mais discípulos a pregar esse mesmo Evangelho. Esta tarefa não vai terminar até que Jesus volte. E por isso é muito importante, não só naturalmente neste ano em que se celebram os 50 anos do Movimento de Lausanne, mas em todos os momentos da nossa vida, lembrarmos a importância da evangelização. Obviamente que é Deus o autor deste movimento, e obviamente que a evangelização não começou em 1974, mas também é bom sermos gratos àqueles que nos antecederam e que alguns partiram já para o Senhor. E por isso eu evoco aqui pessoas muito importantes no início deste movimento, como o bispo Festo Kivengere de África, o bispo Jack Dane, o evangelista Billy Graham e teólogos como Warwick Olson, Paul Little e John Stott, e tantos outros que se reuniram naqueles dias de julho de 1974 para perspectivar como poderia ser uma nova dinâmica na evangelização. E também tiveram alguns portugueses presentes este ano ainda, como Aliança Evangélica, queremos também recordar, e aqueles que naturalmente ainda estiverem entre nós, que possam também dar o seu testemunho do que foi participar naquele evento que mudou realmente a evangelização contemporânea no contexto evangélico. Participaram mais de 2.700 pessoas, de mais de 50 países à volta do mundo, e por isso este foi realmente um ponto de encontro e, de certa forma, um recomeço para evangélicos de todo o mundo. A 25 de julho de 1974 era assinado aquele que ficou conhecido como o Pacto de Lausanne. Uma declaração de fé evangélica que se tornou um ponto de referência para a missão dos crentes em todo o mundo. Depois disso já houve outros congressos dentro deste mesmo movimento e dentro deste mesmo espírito que fez com que esse pacto inicial de Lausanne fosse ampliado através do que ficou conhecido como o Manifesto de Manila, nas Filipinas, em 1989, e pelo compromisso da cidade do Cabo, na África do Sul, em 2010. Por isso, espera-se também com expectativa os resultados do novo Congresso de Lausanne, que este ano de 2024, que também vai celebrar precisamente os 50 anos do primeiro Congresso de Lausanne, mas que mais tarde, durante este ano, vai acontecer na cidade de Seul, na Coreia do Sul. Reparem que foi tal o impacto deste congresso em 1974 que a famosa revista Time, a revista norte-americana, considerou o Congresso de Lausanne um fórum formidável, e estou a citar, possivelmente o mais amplo encontro de cristãos jamais realizado. Porque de facto juntou pessoas tão diversas de tantos lugares diferentes que foi um marco
para a história do cristianismo no século XX e, enfim, em toda a sua existência. Por isso, 50 anos depois, esta Semana Universal de Oração dá-nos a oportunidade de reconsiderar este pacto que então foi feito, querendo alimentar este movimento de fidelidade ao Evangelho e de paixão pela missão. Com o mesmo espírito de humildade e contrição que caracterizou Lausanne, queremos orar e comprometermos-nos a estar juntos em missão para cumprir a grande comissão do Senhor Jesus. E por isso também, ao longo desta semana, nos conteúdos que foram disponibilizados, temos revisitado também, de certa forma, os vários artigos do Pacto de Lausanne, e só muito brevemente recordar aos irmãos o que aconteceu durante esta semana. No primeiro dia, portanto no domingo passado, lembramos a importância que é naturalmente fundamental para nós cristãos celebrarmos o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No segundo dia, confiando e submetendo-nos à palavra de Deus. No terceiro dia, recordando que Jesus Cristo é único. No quarto dia, apontando para a importância de partilhar o Evangelho de modo holístico. No quinto dia, destacando que estamos juntos em missão. No sexto dia, tomando consciência do custo do discipulado e da missão. No sétimo dia, dando ênfase à perseverança paciente. E hoje, que é o oitavo e último dia desta semana, proclamando que a grande comissão continua e continuará até ao Senhor voltar. Este é, de facto, o aspecto fundamental que nos deve mover nesta dinâmica e neste processo de evangelização. Eu gostava de partilhar com os irmãos durante alguns minutos, e espero não ser maçador para vós, mas eu penso que perante a palavra estamos sempre confortáveis. E por isso eu gostava de partilhar dois textos bastante conhecidos, ambos se encontram no Evangelho de Mateus e por isso naturalmente reproduzem palavras do Senhor Jesus, e vou recordar também, segundo a sugestão que nos é dada precisamente por quem preparou os conteúdos desta semana de oração, já agora mencionar e agradecer também aos nossos irmãos da Aliança Evangélica de Itália que prepararam estes conteúdos, cada ano um país, e essa oportunidade também já foi dada a Portugal e será certamente no futuro, mas cada ano um país diferente, uma aliança evangélica de um país diferente prepara os conteúdos e partilha com as outras alianças evangélicas. Este ano os nossos irmãos na Itália, para este dia, propõem-nos duas parábolas que o Senhor Jesus contou. Uma, quase inevitavelmente, porque são várias, não é? As que se encontram no capítulo 13 deste Evangelho. Por isso, se os irmãos quiserem abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, temos aqui um conjunto de algumas parábolas, algumas mais extensas e com mais explicação. Esta primeira parábola que eu queria propor aos irmãos é uma parábola pequena, encontra-se apenas em 2 versículos no capítulo 3 e é de facto uma parábola muito condensada em relação a outras que nós encontramos nas Escrituras, mas muito relevante e que nos deve, nesta manhã e para a nossa vida, deixar uma mensagem muito importante. Ela encontra-se precisamente nos versículos 45 e 46. Portanto, Mateus, capítulo 13, versículos 45 e 46, que diz assim: outro sim, portanto Jesus aqui está a contar várias parábolas de uma forma encadeada, e nesta em concreto diz-nos assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. É de facto uma daquelas parábolas, como eu dizia, bastante condensadas, mas com uma mensagem absolutamente notável. É muito semelhante, aliás, e por isso eu dizia também que há aqui um encadeamento depois de parábolas maiores que nós encontramos também ao longo deste capítulo 13, como já referi, são 7 as que estão registadas neste capítulo, mas esta é muito semelhante no seu conteúdo, na sua formulação e na sua mensagem central à parábola do tesouro escondido, que vem logo antes dela. E no fundo, tanto uma como outra nos falam sobre o valor incomparável do reino dos céus e a disposição de renunciar a tudo para possuí-lo. Ela é conhecida como a parábola
da pérola, ou também a parábola da pérola de grande valor. E nela Jesus começa por comparar o reino dos céus a um negociante de pérolas finas, o qual, ao encontrar uma pérola em particular de grande valor, vende tudo o que tinha para adquiri-la. Quase parece um paradoxo, porque de facto todas as pérolas são joias de grande valor, não é? Mas há aqui uma que se destaca. E por isso, como é naturalmente habitual nas parábolas, nós temos que ver aqui alguma simbologia, mas o que Jesus está a querer contar é uma verdade muito relevante. Eu costumo dizer que as parábolas eram os PowerPoints de Jesus, não é? Porque ele não tinha outro tipo de apresentação e, portanto, ele fazia isto para cativar o seu público, para tornar o seu público mais próximo da mensagem central que queria transmitir. Por isso, não vale a pena nós também estarmos aqui a esmiuçar muito os detalhes. Claro que há aqui algum simbolismo em todas as parábolas, mas o importante é focar-nos na mensagem central. Mas conseguimos também perceber que este negociante, no fundo, representa o homem que busca a Deus e reconhece a sua necessidade do Salvador. Ele está disposto a abrir mão de tudo o que o mundo oferece para seguir a Jesus e entrar no seu reino. Reparem, um negociante de pérolas, podemos nós agora especular, e as parábolas, claro, deixam-nos esta margem para alguma especulação, mas um negociante de pérolas não deve ser um homem pobre, não é? Portanto, ele já por si teria bastante património, vamos dizer. Provavelmente até propriedades, geralmente na época, não estamos ainda a falar num mundo da alta finança como nós hoje temos, mas provavelmente muito investido em propriedades e noutros bens, não é? Mas o que a Escritura nos diz é que ele mostrou a disponibilidade para abrir mão de tudo que o mundo lhe estava a oferecer ou que já tinha oferecido para adquirir aquela pérola única e diferente. O que também nos mostra muitas vezes a sedução a que nós estamos sujeitos, não é? Ele também reconhecia que, naturalmente, e ele era certamente um conhecedor deste negócio, ele sabia que, naturalmente, as outras pérolas também tinham valor, como eu disse, todas as pérolas têm valor, mas ele notou que havia ali algo de especial. E esta atitude ensina-nos, de facto, sobre a prioridade e o sacrifício necessários para buscar a verdadeira riqueza espiritual. A mensagem central é a disposição de renunciar às coisas temporais em favor da eternidade no reino de Deus. As pérolas finas ou boas pérolas, depende um pouco da tradução que nós usemos, ilustram quão precioso e singular é este reino dos céus que o Senhor nos está a oferecer. Mesmo assim, de entre as pérolas que já por si são tão preciosas, destaca-se uma de grande valor, inestimável, pelo que o negociante tomou esta decisão radical: vender tudo o que já tinha adquirido ao longo da sua vida para adquirir essa pérola única. Mas pode parecer até um bocado contraditório, mas não é, se nós percebermos o contexto. Quando nós percebemos que esta pérola, naturalmente, representa Jesus Cristo, a pedra que veio dos céus e que foi rejeitada pelos homens, não é? Aquela pedra de esquina que, embora sendo tão preciosa e sendo fundamental, foi rejeitada pelos homens, mas que é a única fonte de salvação e de vida eterna. O negociante, disposto a abrir mão de tudo o que possui, simboliza precisamente esta importância de priorizarmos o reino dos céus acima de todas as outras coisas materiais. E por isso a pergunta nos fica: quais são as nossas prioridades? Estamos nós dispostos a sacrificar as coisas passageiras desta vida, mesmo aquelas pelas quais lutamos durante toda a nossa existência, com muito esforço, sem dúvida, mas elas são passageiras, podem nos dar conforto imediato. Estamos nós, pois, dispostos a sacrificar as coisas passageiras desta vida em troca da verdadeira riqueza espiritual? No entanto, também é importante estarmos atentos. A parábola também ressalta, e o contexto ressalta, que o reino de Deus não é algo que pode ser adquirido com esforços humanos, mas é um presente divino de valor infinito.
De facto, numa leitura mais superficial, poderíamos pensar, e infelizmente alguns pensam, então deixa-me trabalhar, deixa-me sacrificar para conseguir o favor de Deus. Mas não, nunca poderíamos fazer nada, nem poderíamos dar algo que comprasse esta graça infinita de Deus. E por isso, ao aplicarmos esta mensagem nas nossas vidas, somos encorajados a avaliar se realmente estamos dispostos a dedicar o nosso tempo, a nossa energia, todos os nossos recursos para ir ao encontro de Deus, da sua vontade e vivermos de acordo com os seus princípios. Permitam-me que brevemente, não vamos ler toda esta parábola, também é bastante conhecida, mas que agora avancemos a alguns capítulos, chegando ao capítulo 25. Aqui também encontramos algumas parábolas no contexto daquele que é um dos grandes sermões, e aliás, como sabemos, o evangelista Mateus narra precisamente os grandes sermões de Jesus, e este é um dos sermões fundamentais, a par com o que nós conhecemos como o Sermão do Monte, exatamente no início do ministério de Jesus. Agora estamos no final do ministério de Jesus e encontramos aqui algumas parábolas no contexto do sermão profético e, em particular, a parábola dos talentos. Eu não vou ler, mas os irmãos conhecem bem. Encontramos no capítulo 25, dos versículos 14 até ao versículo 30, mas penso que os irmãos estão familiarizados com este texto e poderão, naturalmente, em qualquer outro momento recordá-lo. Esta parábola, ao contrário da outra que está apenas no Evangelho segundo Mateus, esta encontra-se também em Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 27. E é também uma das 3 parábolas, como eu dizia, que Jesus contou no contexto do sermão profético e por isso também se enquadram nesta temática do juízo final. De alguma forma está ligada à anterior, porque destaca a responsabilidade que temos na administração dos dons e dos recursos que Deus nos confia. Porque se realmente nós não somos merecedores dessa pérola de grande valor, a verdade é que temos à nossa disposição um conjunto de dons, de bens, de recursos que o Senhor coloca à nossa disposição. E se nada podemos fazer para alcançar a salvação, algo podemos fazer para que outros possam vir a conhecer esta mesma mensagem. Na história contada por Jesus, um senhor, um proprietário rico, mais uma vez, que representa Deus, distribui diferentes quantidades de bens, que nós conhecemos na linguagem bíblica como os talentos, a quantidade de bens aos seus servos antes de partir para uma viagem, de acordo com a sua compreensão das capacidades de cada um. E dizem os exegetas, os estudiosos, que realmente esta quantidade que está subjacente a esta parábola indicava que, por exemplo, aquele homem que recebeu a maior quantia, recebeu uma quantia que era equivalente a quase um século, a quase 100 anos de trabalho em condições normais. Portanto, só para nós imaginarmos, de um trabalhador, naturalmente, de um jornaleiro, como se chamava, de um trabalhador diário, mas só para nós percebermos a quantia de dinheiro que lhe foi entregue. Não podemos esquecer, naturalmente, que o contexto social desta parábola é o de uma sociedade em que a escravidão estava presente nas relações entre as pessoas, ainda que existissem escravos de confiança com responsabilidades especiais. Portanto, era normal, portanto, Jesus usava exemplos muito comuns e era normal que nesta relação social, que naturalmente nós hoje não achamos correta, mas era normal que nesta relação houvessem servos, escravos especiais, e é por isso que não era estranho ao público de Jesus que aquele homem, aquele proprietário, pudesse ter dado quantias tão significativas de dinheiro àqueles seus servos. 2 dos 3 servos, como os irmãos estão bem recordados, certamente, acabam por investir e multiplicar os seus talentos. Enquanto o terceiro, com medo e até com acusações, é muito interessante, nós agora não estamos a ler, mas é muito interessante porque ele, algo muito tipicamente humano também, ele rapidamente transfere a responsabilidade para o seu senhor, não é? E por isso enterra o seu talento por medo de arriscar. Quando o Senhor volta, elogia e recompensa os 2 primeiros servos, mas condena e pune o terceiro, que, negligente e receoso, nada fez com o que recebeu. Os 2 primeiros servos, ao multiplicarem os seus talentos,
demonstraram fidelidade, mas também prudência, porque certamente eles souberam fazer um investimento correto, não é? Na gestão do que lhes havia sido confiado. E por isso receberam a aprovação do Senhor com as palavras que nós bem conhecemos: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Por outro lado, o servo que enterra o talento é repreendido. E a mensagem que nós podemos extrair desta parábola é muito clara. Deus valoriza não apenas o resultado do investimento, mas também a atitude e a disposição de assumir riscos para servir ao seu propósito. De facto, nós aqui podemos pensar que é uma mera questão matemática, é uma mera questão contabilística, mas não, a primeira questão foi a atitude daqueles servos. Se calhar, até matematicamente, seria mais aconselhável fazer aquilo que aquele terceiro servo fez, não é? Na incerteza. Mas eles estiveram dispostos a arriscar. Por isso, a mensagem central desta parábola é a importância da fidelidade na administração do que Deus nos confia. E, de facto, Deus deu-nos e dá-nos capacidades e recursos específicos para cada um de nós, pelo que espera que os utilizemos para o seu propósito, para a sua glória e para a sua missão. Somos desafiados a identificar e a desenvolver os nossos dons, a investir em relacionamentos e a contribuir para o reino de Deus. Cada um de nós com os seus próprios dons e talentos e todos juntos no contexto da Igreja para a glória e para a expansão do reino de Deus. Mas também fiquemos com esta mensagem de que, ao negligenciarmos as nossas responsabilidades, corremos o risco de nos afastar da comunhão com Deus. Por isso a pergunta fica, em resultado desta parábola tão importante: como estamos a usar os nossos dons e os recursos para servir a Deus e aos outros? O Senhor não valoriza apenas os resultados, mas, como eu disse, mas também a atitude e a diligência da administração do que nos confiou. Deus espera que todos estes recursos sejam utilizados para o avanço do seu reino. Mas não só como estamos a usar, também como estamos a multiplicar o que recebemos para contribuir para o reino de Deus e para o bem dos outros. Deus espera que sejamos fiéis e produtivos com os recursos que nos confiou, sejam eles materiais, sejam eles espirituais, sejam eles pessoais. Ele deu-nos tudo o que temos para que possamos investir no seu reino e na sua obra, não para que os possamos esconder ou desperdiçar com medo do Senhor. Nós sabemos que Deus é um Deus de justiça, mas Ele é um Deus de amor. E Ele está disponível para nos ajudar, naturalmente, a desenvolver o reino que lhe pertence. Ele pede-nos que sejamos bons mordomos do seu dinheiro, do seu tempo, dos seus dons, da sua palavra, da sua graça e do seu amor. De facto, estas parábolas que podem, numa primeira leitura, não ter grande relação, acabam por estar de facto ligadas, porque ambas ressaltam a importância de um compromisso total com Deus. Naquela parábola da pérola de grande valor, vemos a necessidade de renunciar a tudo pelo reino de Deus, enquanto na parábola dos talentos enfatiza-se a responsabilidade de utilizar ativamente os dons divinos, a partir dessa pérola que Deus nos confiou através da salvação em Jesus. Estas histórias também revelam que Deus valoriza a dedicação, a fidelidade na nossa busca espiritual e na administração dos dons que Ele nos concede. Ambas nos desafiam a avaliar como estamos efetivamente a priorizar o reino de Deus nas nossas vidas e como estamos usando os recursos que Ele nos confiou para servir a Ele e aos outros. Gostaria só de terminar com algumas conclusões que, em primeiro lugar, procuro aplicar à minha vida, mas que também partilho com os irmãos nesta manhã. Em primeiro lugar, dar valor a uma pérola preciosa como o Evangelho representa fidelidade pura, muito semelhante àquela que nós encontramos dos servos bons e fiéis da parábola dos talentos. Quanto mais compreendemos o valor e a grandeza do Evangelho, mais facilmente o colocaremos no centro da nossa vida e de todos os nossos projetos. Tanto uma parábola como outra mostram-nos que o reino dos céus não é algo que possamos comprar, tão pouco merecer, mas sim algo que recebemos pela graça de Deus, daquele Senhor
que nos deixou, embora não nos abandone, mas nos deixou neste mundo para exercermos a missão que nos foi confiada. No entanto, esta graça não é barata. Todos os dias devemos recordar que foi por Cristo, pela morte de Cristo, que alcançamos essa salvação. Custou o sangue de Cristo da cruz. Portanto, não devemos desvalorizar esta graça e não tratá-la com desprezo ou indiferença, como fez aquele terceiro homem. Devemos reconhecer que Cristo é a pérola de grande preço que nos comprou com o seu próprio sangue e que nos deu os talentos, através do seu Espírito, para que possamos servir o seu reino e glorificar o seu nome. As duas parábolas também nos mostram que haverá um dia de prestação de contas, em que o Senhor voltará e julgará os seus servos de acordo com o que fizeram e com aquilo que Ele nos deu. Aqueles que entraram no gozo do Senhor herdarão a vida eterna. Aqueles que foram lançados nas trevas sofrerão a morte eterna. Se uma pérola como o Evangelho for colocada no centro da vida do crente e da comunidade, não poderá ficar enterrada como uma memória do passado. Muitas vezes nós olhamos apenas para o passado, mas não, isso é enterrar os nossos talentos. Temos que, de facto, colocar à disposição do futuro, que pertence ao Senhor, mas do futuro aquilo que Ele nos entregou. E por isso devemos, em cada momento, colocar tudo o que nós temos ao serviço do Senhor. Que neste ano em que naturalmente estamos a olhar para o passado, e particularmente para este grande evento que eu recordei do Pacto e do Congresso de Lausanne, que nós possamos também ter oportunidade de renovar o nosso compromisso com a missão e, de facto, que em cada dia nós possamos colocar-nos aos pés do Senhor para que Ele continue a fazer-nos filhos seus dispostos a usar tudo o que temos para a sua glória, para a sua honra e para a sua missão. Amém.